A TV Novo Momento fala hoje com o professor Adriano, vereador Nova Odessa, eleito com quase 1.600 votos em 2012. Professor, conta um pouco do seu trabalho nos últimos 4 anos, à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também como vereador licenciado e agora que você retornou como vereador na Câmara. Quando o Bill convidou, eu tive essa reeleição, e o Bill me convidou para assumir essa primeira Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu já me senti muito honrado. Porque você, como analista político, você percebe o seguinte: se você se elege para deputado e você é convidado para ser ministro, o voto do seu eleitor foi majorado. Então, nesse caso, eu senti que o meu voto também, que o voto do eleitorado para mim foi majorado. Porque como é que funciona uma secretaria? O punch é diferente, você tem uma carga de trabalho maior, o executivo demanda mais do que a Câmara. Entretanto, você tem o poder da autonomia da caneta, de poder realmente fazer. Porque na Câmara você pode reivindicar, através de requerimentos, moções, o que quer que seja, mas nem sempre você vai ser atendido. Agora, na função de secretário, fica muito mais fácil para você atingir esses objetivos. Então, na verdade, eu até brincava com a minha equipe lá, não era bem um secretário, era um super vereador, porque eu conseguia fazer as funções afetas à Câmara, as pessoas que tinham os eleitores, as demandas do eleitorado, conseguia dar agilidade, celeridade no processo e, ao mesmo tempo, montar toda uma estrutura. Quando o Bill me convidou, eu montei um master plan para ele do que eu queria que fosse Nova Odessa dentro de 4 anos. Muitas coisas nós conseguimos fazer, outras não, devido a esse período recessivo que nós enfrentamos. A gente não esperava que fosse passar por tanto problema de ordem nacional e até com intempéries internacionais aí no nosso desenvolvimento. Mas mesmo assim, Nova Odessa foi uma das cidades que mais cresceu na região metropolitana de Campinas. Os nossos índices são índices muito favoráveis. Tanto que você pode notar que Nova Odessa foi reconhecida como uma das 50, na verdade na 17ª colocação, das melhores cidades pequenas, até 100 mil habitantes, para se investir, pela revista Exame. O Bill foi selado como prefeito empreendedor, através de um projeto que eu montei de formalização dos pequenos e médios, sabe? Então, assim, criamos um guia empresarial, um vídeo institucional, fui participar de fóruns mundiais de desenvolvimento econômico. Nós começamos a vender Nova Odessa de uma forma diferente, mostrando os diferenciais de Nova Odessa. Então, isso acarretou que nós conseguimos, através dessas ações, fazer com que Nova Odessa conseguisse estar uma situação privilegiada frente aos demais municípios, tanto na geração de renda e emprego, tanto nos índices em PIB, em superávites. Então conseguimos, não vou falar derrotar a crise, mas conseguimos sobreviver à crise. Eu acho que esse foi o grande quê da gente ter essa ascensão. E, enquanto parlamentar, eu continuava ajudando, seja desembargando o loteamento, montando condomínios industriais. Nós estamos com um já em funcionamento e outro que já está para ser lançado agora até o final do ano. Porque nós tínhamos um problema muito sério no passado, Ademar, que era a questão de uma falta de política, uma política já de vetores de desenvolvimento econômico, uma política definida de zoneamento. Tinha muito zoneamento misto, então a pessoa tem uma casa do lado de uma serralheria, como é que você vai tocar desse jeito? Empresas que vieram de fora e foram colocadas em locais que não eram locais apropriados para aquilo, que não tinha parte lógica, que não tinha correio, como é que você vai fazer com um negócio desse? Então nós criamos vetores de desenvolvimento econômico, uma política de ocupação dos vazios urbanos, tanto que hoje você vê que Nova Odessa cresce, mas ela cresce de uma forma sustentável. Já vai sair uma nova represa, tem 100% do esgoto tratado. Então nós possuímos diferenciais que fazem com que a gente cresça de uma maneira sustentável, tanto industrialmente quanto na maneira residencial. Vê os predinhos, 720 apartamentos para faixa 1, pessoas carentes, 144 casas. Então nós estamos fazendo o quê? Uma análise sempre definida do que nós precisamos para a gente atendendo os déficits e crescendo de uma forma ponderada, sempre através de muito estudo, de muito planejamento, para que Nova Odessa sim consiga se manter pujante. Então, eu penso que esse foi o principal foco desse nosso trabalho nesses últimos 3 anos e meio. Adriano, você falou anteriormente fazendo análise dos últimos 4 anos do seu trabalho, até um pouco mais de todo o seu trabalho, à frente da Secretaria e também como vereador. Agora, como que você projeta Nova Odessa para os próximos 4 anos ou até para mais tempo? Como você vê o futuro da cidade onde você mora, onde você milita politicamente também? Nova Odessa, agora eu acredito, eu tive até na USP, lá no encontro de economistas e pessoas do gênero, para a gente fazer análise de quando que a economia vai voltar realmente a se aquecer.
E foi quase que consensual que a partir daqui uns 2 anos, estourando 2 anos e meio, caso não haja nenhum outro problema de natureza política, o Brasil vai estar de volta todo aquecido nos eixos, como deveria ter estado já, não deveria ter tido essa ruptura. Então, nesse contexto, eu acredito que Nova Odessa consiga efetivar todos os projetos que nós colocamos. Que eu tenho outros projetos para Nova Odessa, não só no desenvolvimento econômico, nas demais questões de segurança, saúde, aquelas questões que todo mundo já está cansado de falar, que são temas que parece que sempre pertinentes aí quando se fala de política. Mas no desenvolvimento econômico especificamente, eu acredito que Nova Odessa vai surgir como uma potência na região, porque é uma das poucas cidades que ainda tem áreas para serem construídas, tem uma política definida agora nesse sentido, e quando eu falo de utilizar de condomínios industriais, eu gosto disso porque você já dá toda a infraestrutura para o empresário vir. É diferente ele chegar e instalar lá no meio do mato, onde ele não tem nada, não tem nenhum suporte. Quando você já monta essa estrutura, você já oferece a ele um diferencial. E aí já tem os demais, posição geográfica privilegiada, proximidade de portos, aeroportos, linhas de escoamento, então rodovias próximas, enfim, toda essa questão logística é bem fácil. E Nova Odessa tem essa peculiaridade de ter essas áreas já definidas. Além disso, eu criei uma legislação que se chama Prodeno, que é o Programa de Desenvolvimento de Nova Odessa, que concede benefícios, isenções, alguns tipos de benesses para determinados tipos de empresa que vão até lá, de maneira que ela consiga entrar no município, o município não vai dar terra para ela, não vai dar nada disso, ela vai adquirir, ela vai implementar, mas mediante uma engenharia matemática, ela consegue ter o retorno do investimento dela a curto, médio ou longo prazo. Isso vai depender do tamanho da empresa, do faturamento, geração de empregos diretos e indiretos, enfim, de algumas variáveis. Então a gente consegue dessa maneira atrair. E as empresas que já estão no município, para não serem também deixadas de lado, se elas tiverem qualquer incremento, seja de produção, seja de área útil, ela também pode ser contemplada. Então isso também tem dado muito certo. Então eu acredito que através dessas ações a gente vai conseguir ampliar o nosso parque industrial e poder manter o dinheiro circulando dentro de Nova Odessa. Tanto que nosso comércio também evoluiu bastante, viemos com lojas americanas e outras redes fortes que já estão atuando dentro do município. Tem a questão do transporte, que antes era mais fácil sair de Nova Odessa e ir para a Americana. Hoje já tem uma política definida nesse sentido, fala não, vem primeiro para o centro, aí daí você pode pegar um ônibus intermunicipal para poder estar indo para outro município. Se você não encontrar aqui o que você procura, aí sim você pode estar buscando outros municípios. Então assim, são maneiras de a gente segurar o consumo dentro. Eu tenho feito, já está até programado agora para o final do mês, uma rodada de negócios, onde os empresários e comerciantes de Nova Odessa vão se conhecendo, há uma troca de cartões, olha, eu trabalho com isso, poxa, eu não sabia que tinha isso no município, eu comprava de fora. Então você consegue fidelizar tudo isso dentro do município. Então assim, tem sido essas algumas ações que fazem com que eu acredito que Nova Odessa nos próximos anos consiga se destacar. Que antes existia uma cultura, um bairrismo muito grande e um hábito muito grande de já sair para procurar fora, de achar que Nova Odessa não tinha nada. Hoje isso está quebrando, essas correntes estão se quebrando. Então está ficando mais fácil para a gente conseguir fazer essa projeção. Eu vejo Nova Odessa chegando muito forte no futuro, mas principalmente de uma forma bastante sustentável. Vamos fazer mais represas, já está no projeto. Sabe? A questão da água é uma questão muito importante, que sempre fez com que Nova Odessa também largasse na frente. Não temos problemas de água. Então, assim, quando a empresa vem para cá, ela fala, bom, você tem água? Tem. Tem logística? Tem. A CPFL, depois de uma ação muito forte que nós tivemos com eles, falava, olha, o empresário, ele quer saber se ele pode vir para cá, se ele vai ter suporte elétrico, energético. Investiram mais 10 milhões, estão trocando todas as linhas, investiram na capacidade. Então, assim, é uma estrutura, como vocês podem perceber, planejada. Nós estamos montando sempre algo planejado para almejar com que Nova Odessa lá na frente tenha uma geração de renda e emprego muito grande e que as pessoas não percam aquela qualidade de vida que Nova Odessa tem, aquela coisa de você andar na rua, aquela característica interiorana de conhecer, de ter simpatia. Então, eu acho que combinado todos esses fatores, a projeção para Nova Odessa no futuro é muito grande, é uma projeção de sucesso, de destaque. Agora, para encerrar, Adriano, duas coisas, né? Suas considerações finais e por que o eleitor de Nova Odessa precisa votar em você para vereador.
Na verdade, ele não precisa, né? Mas eu gostaria muito que ele votasse. Eu acredito muito, Ademar, em preparo. Eu me preparei muito para estar na vida pública. É um projeto de longa data. Comecei esse projeto em 1992. Eu estava entrando na primeira faculdade. E aí eu falei, não, eu tenho essa vontade de querer fazer o diferencial, de servir a minha população. Eu cresci em Nova Odessa, eu moro em Nova Odessa há 40 anos. Fui capitão de time de basquete, joguei futebol. Fui professor por 20 anos em Nova Odessa. Então era uma questão de me preparar para poder chegar lá na frente e oferecer, assim como eu falei dos diferenciais que Nova Odessa quer oferecer frente aos demais municípios, eu ter uma qualificação que pudesse me colocar à frente também como uma pessoa que tivesse condições de realmente fazer algo mais para o município. Então me qualifiquei, recentemente eu fiz um MBA em Administração Pública e Gestão de Cidades, para ter, além da vontade política, eu saber o caminho das pedras, eu saber como tocar isso daí, como planejar, como montar os projetos, que passos dar. Porque eu sempre acreditei na qualificação profissional. Então eu acredito que se a pessoa estiver votando para mim, ela pode ter certeza que ela vai ter uma pessoa que tem preparo e que tem comprometimento com a cidade. Pois eu não pretendo mudar de Nova Odessa, tenho meus filhos em Nova Odessa, minha família em Nova Odessa. Então eu quero continuar andando de cabeça erguida em Nova Odessa com orgulho, que a classe política está muito desacreditada, mas eu ainda acredito que existe, mesmo que uma minoria muito boa e bem intencionada nesse meio, assim como em todas as profissões. E é por isso que eu acredito que dá para continuar. Eu tenho muito para oferecer, tenho muitos projetos ainda para executar e penso que, passando por essa reeleição agora, se possível for e for a vontade de Deus, eu posso até na próxima eleição estar alçando já voos mais altos dentro do cenário político novoodessense.